Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Distrito Federal. Sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida, e eu estou aqui, hoje preparei esse breve vídeo para falar sobre a interposição de recurso, para contestação das notas aí da prova discursiva, da correção da prova discursiva da prova de redação, corrigida pela banca IADES, lá para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, eu não falo aqui como leiga, eu falo como professora que já elaborou centenas de recursos, eu e minha equipe, que já teve acesso também a centenas de correções. E esse vídeo, primeiro, ele vai falar um pouquinho sobre o que o candidato pode esperar, ao elaborar ou interpor o recurso, e dar também algumas dicas aqui sobre contratação de serviço. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o recurso é sempre uma tentativa de majoração da nota. Nenhum professor, nenhum curso, nenhum profissional pode garantir para o candidato a majoração da nota. A palavra final é sempre a palavra da banca, nesse caso da IADES. Por que a gente, e aí vem sempre a pergunta, professora, mas por que a senhora então elabora, se a palavra final, se o deferimento é sempre da banca? Eu particularmente elaboro porque tenho grande experiência, adquiri grande experiência e nos últimos certames, nos últimos anos, tenho tido, eu e minha equipe, um excelente índice de aprovação, de cerca de 87% dos recursos interpostos pela nossa equipe. Em 87% dos casos houve deferimento, houve acolhimento. Só para que vocês tenham uma ideia, na prova da BIM, para um dos candidatos, agente de inteligência, ele concorria, ela na verdade, a gente conseguiu uma majoração de 7,5 pontos. 7,5 pontos é muita coisa. A gente também já conseguiu muitos pontos para a prova do STJ, STM, enfim, o nosso currículo aí é bastante extenso. Então, eu e minha equipe particularmente elaboramos porque temos obtido ao longo dos anos, ao longo dos últimos certames, das últimas provas, excelentes resultados. Então, por isso elaboramos, mas sempre gostamos de ser muito transparentes em relação a essa questão, para não criar falsas expectativas no candidato. A primeira coisa que eu tenho a dizer a você que vai estar pensando em contratar o serviço de recurso, e aí seja para essa prova ou para provas posteriores, tomara que você não precise fazer, que você consiga essa vaga, mas a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é o seguinte: muito cuidado na contratação do recurso. A pergunta número 1 que os candidatos fazem, eu estou analisando provas aí desde sábado, desde a madrugada de domingo, na verdade, porque muita gente teve problema para fazer o download da prova, só conseguiu posteriormente. E a primeira pergunta que todo mundo me faz é a seguinte: professora, pode baixar nota? Todo mundo fica muito preocupado com isso. Galera, eu e minha equipe já elaboramos centenas de recursos, nunca em nenhum caso houve diminuição de nota. Quando existe essa possibilidade, geralmente o edital ele traz essa previsão. Houve um concurso recente organizado por uma banca em que o próprio edital falava, olha, pode haver redução de nota nos seguintes casos. E aí ele trazia aquelas hipóteses, aquelas situações em que haveria. Uma das hipóteses, por exemplo, é se o candidato se dirigisse de forma desrespeitosa à banca. Então, existe a possibilidade de diminuição se o edital traz essa previsão. O que eu e todos os professores que trabalham aí na área podemos dizer com certeza para vocês é o seguinte: o cenário pós-recurso, pós-fase recursal, ele muda muito. Para vocês terem uma ideia, no concurso da BIM, que foi o último concurso aí que nós elaboramos muitos recursos, houve candidato que veio, e disse assim, olha, enfim, houve candidato que estava lá bem colocado na prova objetiva, tinha tirado uma nota mediana aí na discursiva, e depois da fase estava dentro do número de vagas, isso é importante frisar, e depois da publicação do resultado, depois dessa fase de recursos, perdeu 100 posições, perdeu 200 posições. Então, é muito importante que você aposte, Se você dispõe, se você tem a possibilidade de investir no recurso, invista sim. E tenha sempre em mente que se o edital não traz essa previsão, E aí também tem uma outra coisa interessante que é o seguinte: quando você contrata um profissional qualificado, experiente, ele sabe exatamente, após a leitura da sua prova, para qual critério, em que critério ali ele vai apostar, ele vai investir para pedir a majoração da nota.
Então, por exemplo, no caso dessa banca, né, da IADES e das provas que eu já vi, muitos candidatos, né, a gente houve lá marcação de 3, 4 pontos, 3, 4 erros, né, erros gramaticais, e quando eu vi a redação, na verdade eu descobri que a banca foi boazinha, porque havia, né, 10 erros, 15 erros, enfim, havia uma quantidade muito superior de erros e a banca, em alguns casos, considerou poucos erros. Então, esse candidato, obviamente, ele não vai tentar pleitear, né, esses erros gramaticais, porque aí nesse caso, né, seria dar um tiro no pé, desculpa a expressão, mas é bem por aí. Então, o profissional, ele vai avaliar, ele vai te dizer, olha, dá para investir aqui em argumentação, né, dá para investir aqui na elaboração, né, crítica, então dá para majorar aqui lá, e é só um corretor, né, o seu revisor, ele só vai avaliar, né, o critério para o qual você pediu revisão de nota. Então você vai entregar sua prova, a banca não vai avaliar novamente toda a sua prova e te dar uma outra nota, ele vai simplesmente, né, a resposta à contestação vai ser com base, claro, no quesito que você está pleiteando aí, a majoração da nota. Eu tenho recebido, continuo recebendo, reforcei a minha equipe de professores, estou recebendo recursos. Se você ainda não enviou, a avaliação é totalmente, gente, não tem ônus nenhum, tá? Eu já li muitas provas, então você pode enviar sua prova, eu vou ler sua prova. Eu acho que de todo mundo que entrou em contato, vocês devem participar de grupos de WhatsApp e tudo mais, todo mundo teve a avaliação feita por mim. Então pode enviar, né? Pode demorar um pouquinho, mas eu vou ler a prova e vou te dizer se existe a possibilidade ou não, tá? De acordo com o meu olhar aí já treinado e, enfim, com bastante experiência. Se houver possibilidade, você pode então contratar sim o serviço. Se você quiser, né? Hoje as redes sociais estão aí, então a gente pode perguntar sobre os professores, pode investigar aí os cursos, então é muito interessante que vocês façam uma pesquisa de vocês, mas lá no site www.preparatorioagora.com, né? O curso do qual eu participo, você, inclusive, tem depoimentos de alunos, com, né, os nomes dos alunos, enfim, como é que foi a experiência ao contratar o serviço. Vocês vão ver que, né, o serviço sempre foi prestado com bastante profissionalismo, muita seriedade. Então, é interessante que vocês tenham acesso a esses depoimentos. Claro, né, sempre façam uma pesquisa de vocês. Muita gente vem até a gente já indicada por candidatos que contrataram os nossos serviços, mas é sempre importante que vocês façam essa pesquisa. E aí, uma última coisa importantíssima que eu não posso deixar de falar para vocês. O edital do IADES, ele traz uma previsão bem assim, né, bem cristalina lá, de indeferimento de recurso, né? Então a banca não vai conhecer o seu recurso se o recurso produzido for o recurso em massa. O que é o recurso em massa? Alguns candidatos de um concurso recente, né, um concurso até muito grande para um tribunal, tiveram a infeliz experiência de contratar, eu não lembro qual foi, enfim, também ainda que lembrasse, né, não falaria, mas enfim, não lembro mesmo, né, chegou ao meu conhecimento depois, um grupo de alunos veio até mim perguntar se eu conhecia os profissionais, não conheço, mas passaram pela experiência ruim de ter contratado um grupo de professores, enfim, um grupo de profissionais, e esse grupo elaborou o mesmo recurso para todos os candidatos, tá? Essa foi a informação que chegou até mim. E aí o que aconteceu, né? O que aconteceu? A banca, quando ela lê esse recurso com o mesmo teor, ela indefere, porque os recursos não podem ser iguais. O recurso ele tem que ter como base a prova do aluno. Então, o fundamental é que na contestação você, né, nós profissionais, enfim, que elaboramos o serviço de recurso, até você, se for optar fazer o seu próprio recurso, você precisa sempre justificar, né, para pleitear essa nota, os argumentos que você usa são os argumentos que tem que vir da sua prova, né? Claro que você pode usar algumas outras referências, mas você tem que justificar aquilo que foi feito, né, predominantemente com o que você tem no seu texto. Então, muito cuidado quando você contratar o serviço de recurso, né? Tenha certeza de que o recurso ele não é em massa, porque se o edital traz essa proibição, né? Ele traz lá como situação de indeferimento e você acaba, né, levando para a banca esse recurso em massa, esse recurso que é um modelão, você acaba então, né, prejudicando aí as suas oportunidades, suas chances de, né, ter aí essa majoração concedida. Agora, claro, volto a falar aqui para vocês.
Às vezes o profissional, ele, claro, ele pode usar as mesmas referências, né, os mesmos autores, isso não é modelão. Mas, né, produzir um único texto, sem trazer as identificações, né, as marcas, enfim, sem trazer o texto do aluno para comprovar o que está sendo dito, isso sim enfim, é não individualizar o seu recurso, e aí o aluno, com certeza, o candidato pode correr riscos. Mas, enfim, esse é só um vídeo para ajudá-los, né? Caso vocês queiram elaborar o próprio recurso, claro que sempre é possível, né? O candidato colocar ali com as mãos, né? Pôr a mão mesmo na obra, enfim, fazer mãos à obra, vamos fazer o recurso. Mas, né, se você tá dentro das 500 posições, pode ser interessante você tentar manter essa posição. Se você tá fora, é um concurso muito bom, uma oportunidade única, então vale a pena você tentar aí, né, seguir na luta. Então, né, eu continuo à disposição para ler os textos de vocês. Contem comigo também, se tiver alguma outra dúvida sobre redação, eu estou aqui disponível, vai ser um prazer. Muito boa sorte e rumo, nesse momento, é rumo à nomeação. Até o próximo vídeo.